Olá, eu me chamo professor Elano, sou professor de Geografia e vim aqui trabalhar com vocês a identificação da evolução das tecnologias na relação do homem com a natureza. Sabemos que essa relação homem-natureza ela é constantemente no nosso dia a dia. E aí eu vou apresentar alguns conceitos sobre a questão de homem, natureza ou a evolução da tecnologia, né? O termo tecnologia ela é de origem grega, né? E é formado por técnica ou ofício e por longos. Ele é um conjunto de saberes. Sabemos que ao utilizar ou definir os conhecimentos que permite fabricar objetos, modificar o meio ambiente e que venha satisfazer as necessidades do ser humano. Então, tudo que o homem evoluiu até hoje através da sua tecnologia, usando a técnica do conhecimento, foi para satisfazer as suas necessidades. Então, podemos dizer que tecnologia é um conjunto de todos os instrumentos, métodos, técnicas que permitem o aproveitamento prático do conhecimento científico. Então, podemos saber que a tecnologia ela tem evoluído cada vez mais diante de uma situação homem, natureza e a sociedade. E falando em sociedade, eu posso falar que um conceito de sociedade equivale ao mundo natural, o fenômeno do mundo físico, que não depende da intervenção humana para nascer ou desenvolver, ou seja, a natureza, ela por si própria, ela nasce, cresce e se desenvolve. Então podemos perceber que não existe um método para que esse fenômeno possa acontecer. E quando se fala de sociedade, que é outro conceito que a gente pode estar falando, ela é uma agremiação de pessoas que se juntam com vista de preservar a sobrevivência da coletividade. Então, ele é um conjunto de seres que convive de forma organizada. Então, uma sociedade, ela sobrevive coletivamente, de uma forma bem organizada. Então, quando se fala relação homem, natureza e evolução da tecnologia, tem tudo isso. Mas quando a gente fala do homem, que é o ser, aquele que molda, ou seja, aquele que faz ação na natureza, eu posso dar um conceito de homem dizendo que o homem ele é um ser humano sob a perspectiva da antropologia filosófica e do direito. Então, a antropologia é o estudo do homem. Então, o homem ele convive com a natureza constantemente moldando, transformando e modificando essa natureza. Então, quando se fala da identificação da evolução das tecnologias na relação homem, natureza e sociedade, nós podemos falar que é um dos temas centrais da geografia. É uma relação homem-natureza. A natureza ela é entendida aqui como as forças que geram e contribuem para moldar o espaço geográfico. O homem ele é entendido como um organismo capaz de modificar consideravelmente as forças da natureza através da tecnologia. Ou seja, quando eu falo de espaço geográfico, em que o homem molda o espaço geográfico ele é o principal campo de estudo da geografia, porque através dessa modificação desse espaço geográfico é que o homem consideravelmente ele utiliza dessa natureza através da tecnologia para sua própria sobrevivência. Então nós estamos falando da identificação ou da evolução, homem, natureza e o mundo tecnológico. Então, apesar dos avanços tecnológicos, a sociedade ainda não conseguiu tornar-se independentemente dos recursos naturais dessa fase primitiva, desde a fase primitiva, quando o homem tinha uma relação de dependência, era total dependência com a natureza, ele era uma vista como fonte de alimento, ou seja, a natureza, para o homem primitivo, ele era uma fonte de alimento, porque nesse período o homem ele não ocasionava uma ação profunda na natureza, ele dependia da natureza somente para uma fonte de alimentação para a sua família e para toda a sua casa. Então, dessa forma, podemos dizer que o homem adquiriu hábitos sedentários, porque antes o homem era um homem nômade e depois o homem se tornou um homem sedentário, ou seja, se fixou num determinado local, ali ele criou habilidades, utilizando as tecnologias no intuito de dominar progressivamente a natureza. Entretanto, a gente pode determinar que a sociedade evoluíram, sendo que o grande problema da civilização moderna, industrial e tecnológica é talvez não ter percebido a dependência que o homem tem sobre a natureza e vice-versa. Então, podemos dizer que a natureza ele é esse ser que tem evoluído, não
quanto a tecnologia, porque o homem tem moldado essa natureza. Então, eu quero falar nesse momento das fases, né, que aconteceu a evolução tecnológica. Desde o homem, de um período que o homem era nômade, até hoje atualmente, a geração que nós estamos vivenciando. Eu tenho aqui uma figura que vai falar sobre a evolução da tecnologia. Eu posso determinar as fases da tecnologia, né? Tecnologia primitiva ou uma tecnologia de subsistência. O que significa essa tecnologia? É quando o homem simplesmente ele utilizava a natureza, né, para um meio somente de sobrevivência, uma subsistência de uma economia, ou seja, ele praticava uma agricultura de subsistência. Nesse período, foi cerca de 25 milhões de anos atrás, né, no período da pré-história realmente. E depois desse período veio a segunda fase da tecnologia, a tecnologia artesanal manufatureira. Nesse período, o homem já começou a ter uma tecnologia já manual, artesanal, né? A gente pode perceber que se nós pegarmos a tecnologia primitiva de subsistência, o homem não utilizava nenhuma técnica, né, para realmente desenvolver algumas atividades dentro da natureza. Porém, né, nessa tecnologia artesanal manufatureira, a gente percebe que o homem já começou a utilizar a tecnologia de forma manual, né? Então, percebe-se que nós passamos pela primeira, segunda e vimos agora a terceira fase, né, da evolução tecnológica, que foi a tecnologia mecanizada ou industrial, né? Então, nesse período, o homem já começa agora a mecanizar, né? Ele utiliza agora de uma técnica para usar, né, de forma bem industrial essa nova fase da tecnologia. Então, nós percebemos que ele vai evoluindo gradativamente. Então, depois dessa tecnologia mecanizada ou industrial, o homem passa, né, a usar técnicas para evoluir muito mais essa tecnologia, que é a tecnologia de automação ou a tecnologia de ponta. Esse modelo de tecnologia já foi basicamente há 40 anos, né? Em 1950, pode perceber. Então, essa fase é uma fase bem recente, que é a tecnologia de ponta, né? Já é uma tecnologia mais bem avançada. E, por último, nós possamos perceber a tecnologia limpa ou de sustentabilidade. Então, hoje, as futuras gerações vão depender dessa tecnologia limpa ou uma tecnologia de sustentabilidade. Porque o mundo hoje se tornou-se um mundo sustentável, né? Fala-se muito de um mundo sustentável, de ter uma sustentabilidade. Então, hoje a tecnologia veio trazer essa informação de sustentabilidade para a nossa humanidade. Então, vejamos que estou falando de fases da evolução tecnológica, partindo desde o período da tecnologia primitiva até hoje a tecnologia, né, sustentável, uma tecnologia de sustentabilidade. E até as futuras gerações que vão alcançar essas evoluções tecnológicas. Então, pessoal, ao identificar a evolução das tecnologias, na relação homem-natureza, podemos perceber através de imagens, né, o quanto essa tecnologia ela evoluiu. Se nós pegarmos desde os primeiros carros, né, que conta a história do tempo da roda quadrada, né, até hoje, né, do modelo atual da roda mesmo normal, de uma circunferência, podemos ver essa evolução tecnológica. Então, a gente percebe que toda essa evolução, né, foi através de uma ação do homem. E essa ação do homem é totalmente na natureza e na sociedade. Podemos também falar de uma imagem de um barco, né? Se nós pegarmos no período primitivo, nós vimos que os barcos todos eram movidos a vela. Então, essa evolução tecnológica fez fazer com que os barcos deixassem, né, o período de ser usado a vela e tornasse um barco movido a motor, né, a combustão, motorizado. Então, essa evolução vem acontecendo de forma gradativamente nesse meio homem, natureza e sociedade. Então, podemos também fazer uma identificação da evolução da tecnologia na relação homem-natureza através do meio tecnológico dos computadores, né? Sabemos que o primeiro computador, né, que foi um computador que foi gerado, que foi formado, que foi inventado por um americano, John McClane. Ele percebe que o primeiro computador era o ENIAC, né? Era um computador para fim de guerras, né? Então, esse computador ele teve uma evolução muito grande. Se nós pegarmos o primeiro computador, né, o ENIAC, e que pesava 30 toneladas, precisava de um espaço físico aí de 180 metros quadrados para suportar esse computador, e a gente percebe a evolução. E a gente não está falando de muito tempo,
A gente está falando da Segunda Guerra Mundial, de 1944 a 45. Então, se nós olharmos, não é um período tão longo. Então, o homem evoluiu assim, de forma bem rápida a tecnologia no momento da computação, no computador. Então, percebe que hoje, você pega um computador, né, cerca de 2, 3 quilos, e aí você vê que esse computador antes pesava 30 toneladas, hoje simplesmente esse computador pesa 2 quilos, né? Então, percebe que essa evolução da tecnologia em relação ao homem, natureza e sociedade foi de forma bem mais abrangente, de forma bem mais clara. Então, a gente podemos perceber, pessoal, que essa área do avanço da tecnologia tem feito com que o homem realmente, né, pudesse usufruir, né, da natureza e da sociedade através do uso da tecnologia avançada. Então, para nós olharmos e observarmos bem constantemente essa evolução, né, e o mundo, né, a sociedade hoje precisa constantemente fazer uma fiscalização para uma utilização ética das novas ferramentas tecnológicas, né, para que possa minimizar ou evitar alguns reflexos negativos, porque todas as situações nós temos o lado positivo e o lado negativo. Então, sobre a natureza e sociedade, podemos perceber que tem que haver uma fiscalização maior na área da tecnologia para que possa diminuir ou minimizar essa questão de evitar alguns reflexos negativos sobre a natureza e na sociedade e no mundo do trabalho. Então, o desenvolvimento tecnológico precisa ser direcionado para apenas facilitar e dar conforto àqueles que se beneficiam, no caso o homem. Para isso, precisa ser utilizado de maneira bem responsável. Então, o homem, né? Então, temos que criar órgãos fiscalizadores para que esse uso da tecnologia ele possa realmente vir facilitar o conforto, o bem-estar do ser humano. Mas, acima de tudo, precisa ser utilizado de forma responsável. Porque de forma responsável é que nós vamos ter um mundo melhor, um mundo sustentável. Então, para nós concluir a nossa aula nesse momento, eu vou aqui trazer um exercício, nós vamos exercitar um exercício, e esse exercício vai estar relacionado, né, ao conteúdo que nós estamos trabalhando. Tem uma pergunta aí para nós resolvermos. Essa pergunta diz assim: se por um lado o ser humano como animal é parte integrante da natureza e necessita dela para continuar sobrevivendo utilizando os recursos tecnológicos, por outro lado, como ser social, cada dia mais sofisticado ou mecanizado, né, de extrair a natureza, os recursos que existem nela, ao serem aproveitados, podem alterar de modo profundo a funcionalidade harmônica dos ambientes naturais. A relação entre a sociedade e a natureza vem sofrendo profundas mudanças em razão do conhecimento técnico. A partir da leitura desse texto, identifico a possível consequência do avanço da técnica sobre o meio natural. Então, nós vamos observar nessa questão que nós vamos determinar, assinalar dentro desse texto qual é realmente a possível consequência do avanço da técnica e da tecnologia sobre o meio natural. Então, vamos ver. Nós temos a letra A que fala: a sociedade aumentou o uso de insumos químicos, agrotóxicos e fertilizantes, assim os riscos da contaminação. Será que realmente a gente pode perceber que podemos ver nessa questão, né, através dessa leitura, identificar a possível consequência dos avanços técnicos sobre o meio natural através da questão A? B. O homem, a partir da evolução técnica, conseguiu explorar a natureza e difundir a harmonia na vida social? Questão C diz assim: as degradações produzidas pela exploração dos recursos naturais são reversíveis, o que, de certa forma, possibilita a recriação da natureza. A questão D. O desenvolvimento técnico dirigido para a recomposição de áreas degradadas superou os efeitos negativos da degradação? E a questão E, as mudanças provocadas pela ação humana sobre a natureza foram mínimas, uma vez que os recursos utilizados são de caráter responsável. Então, nós temos aí a alternativa A, B, C, I, D e E. Então, vamos lá gabaritar essa questão, né? Então, ao perceber de tudo o que a gente viu sobre a questão da evolução tecnológica, a gente pode perceber que a alternativa correta seria o quê? Alternativa A, muito bem, alternativa A, porque a sociedade realmente ela aumentou, né, o uso de insumos químicos, né, os agrotóxicos e fertilizantes, e assim
aumentou mais os riscos de contaminação. Então, esse avanço da produção desses uso exagerado, né, desses insumos químicos, né, desses fertilizantes, fez com que realmente podemos perceber que essa é a alternativa correta, que a sociedade aumentou o uso exagerado, né, desses produtos químicos. Uma coisa interessante frisar nessa aula é que os agrotóxicos, eles foram inventados para fins de guerra, né? Eles não foram utilizados para agricultura. Então, percebe-se que realmente esse uso exagerado aumentou e muito, né, a questão mesmo exagerada do risco de contaminação. Beleza, pessoal? Então, para nós concluir e dar aqui como sugestões para você aprofundar mais nesse conhecimento dessa aula, né? Aprofundar mais esse conteúdo, né? Nós temos aí 2 filmes, né? Interessante, que falam o filme A Última Hora, né? E também nós temos um documentário e também temos o filme Ilha das Flores. Então temos esses 2 filmes aí, um documentário e um filme que você pode estar assistindo para aprofundar mais a respeito desse conhecimento, ok? Então aqui nós estamos encerrando. Se você quiser realmente um aprofundamento maior também, você entra lá na plataforma Educa e aí você vai ter um aprofundamento muito maior desse conteúdo, ok? Beleza? Até mais, até a próxima aula.